Olá, tudo bem? Bem-vindo à segunda aula, a queda do lado negro do Ashtanga Yoga. Nós vamos hoje falar mais de yoga, né? Eu fiz toda aquela introdução sobre o Guerra nas Estrelas, o cenário do filme, mas neste vídeo, nesta aula, nós vamos falar mais sobre o yoga e começar a fazer melhores inter-relações. Vamos falar um pouco da história do Ashtanga Yoga, tá bom? Me acompanhe. No segundo aforismo do Yoga Sutra, Patanjali tenta definir o que é o ponto principal, o aspecto principal do que é a prática de yoga. Então ele coloca a famosa expressão Yoga Chitta Vritti Nirodha, que pode ser traduzida de diversas formas, entre elas que o yoga é a dissolução dos centros de reação da mente, é o acalmar das agitações da mente, é a forma de controlar a forma como a mente produz os pensamentos, produz as suas reações, tá bom? Então, o processo de yoga está muito relacionado a esse acalmar, a esse tranquilizar. E as práticas devem ser, então, conectadas a gerar, né, essa condição, essa proposta do yoga. Porque dessa maneira, né, segundo o próprio Patanjali, nós podemos reconhecer a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira identidade. De outra forma, nós nos identificamos, né, com as emoções que essas reações da mente causam, tá bom? Então, vamos aqui em frente para entender. A meditação é um ponto principal disso. E aqui temos, então, no Guerra nas Estrelas, no Star Wars, a meditação como uma das práticas principais, né, que os Cavaleiros Jedi usam para poder se estabelecer na sua conexão com a força, né? A força seria uma energia que envolve a todos os seres vivos, a todas as coisas e mantém a harmonia, né, de todos os elementos do universo. Então a meditação, o acalmar da mente, seria essa forma de entrar em contato e estabelecer uma relação com essa energia. Este aqui é o Yoda praticando meditação, uma cena da primeira da trilogia 1, 2 e 3, né, o que eles chamam de prequel, né, que conta a parte inicial da história, né, a história do Anakin Skywalker. Aqui o Luke Skywalker em treinamento na trilogia 4, 5 e 6, né, essa aqui é do filme Império Contra-Ataca, né, o capítulo 5, né, episódio 5 da história. E aqui tem essa meditação com movimentos corporais muito parecida com a prática de yoga, e se tenta entrar em contato, né, através da meditação, utilizando as posturas corporais, com essa energia que tudo envolve. E aí o treino traz essa conexão com essa energia, que você pode manipular essa energia, e aí ele tentaria levantar objetos, né, pedras e outros objetos a partir dessa conexão com essa energia. Isso aqui é representado aqui na Rey, já na última trilogia. Você vê aqui ela, né, em meditação, levantando aqui algumas pedras em torno dela, ela também levitando, né? Então, aqui mostra, né, quanto que na questão do Jedi, dele não se deixar levar para o lado negro, essa questão de acalmar a mente é bastante importante, e é a forma de comunicação, de contato com a força, né? E aí, quando você não tem esse acalmar da mente, você produz, a mente se identifica com as suas reações, se identifica com os estímulos, e aí ela vai produzir as emoções perturbadoras. São cinco kleshas, né? No yoga a gente fala em kleshas. Que são esses kleshas? Né? São esses cinco aqui. Avidya, que vidya é sabedoria, avidya é não sabedoria. Não sabedoria é quando você está muito identificado com uma determinada emoção. Por exemplo, eu sou bravo, eu sou ciumento, eu sou irritadiço,
você identifica que você é aquela reação, você cola, né? Identifica-se, você cola com aquela reação emocional. E aí você já não age mais com sabedoria quando você limita todo o seu ser àquela condição. Então isso é não agir com sabedoria. Avidya. Asmita está relacionado a egoísmo. Sabe quando você entra em conflito por alguma situação e aí você diz, se você perceber no discurso, a pessoa quando entra em conflito, ela fala, eu tenho razão, você me feriu, você está me impedindo, você está me bloqueando, eu estou sendo bloqueado, eu não posso seguir em frente, eu não sou feliz por causa de você, se você perceber, existe sempre um reforço dessa ideia de eu. Essa noção de apego a esse aspecto do eu é esse asmita, esse reforço desse egoísmo. Normalmente, quando as pessoas entram em muita perturbação, isso é muito forte, sabe? Mesmo, por exemplo, vou citar um caso de depressão, né? Então a pessoa fica... Eu estou sofrendo, eu sou injustiçado, eu não sou entendido, eu. Né? Então a perturbação vem dessa condição emocional. Raga seria apego, quando a pessoa acha que algo é essencial para ela. Eu preciso disso, eu sem isso não vou viver, eu preciso que isso se realize, ela fica muito presa a essa condição do que esse eu precisa de algo. Né? Então esse é o raga. Dvesha é quase não é bem o oposto, mas é parecido, que é uma aversão. Está muito relacionado a dor e ódio, que você não quer aquilo, eu não gosto, eu detesto aquilo. Então esse processo de aversão, e está muito relacionado a esse aspecto de dor, né? Quando você é ferido, você quer se afastar daquilo que te feriu, né? Você tem raiva daquilo que te feriu. A raiva é considerado dvesha, tá? Essa emoção, né, de aversiva, né? E você tem também abhinivesha, que é a base de todos os medos, o medo da morte, e que sustenta os nossos medos. E você vai ver no Star Wars o medo e a raiva, por exemplo, e esse egoísmo aparecem demais no filme como as emoções que conduzem, né, as pessoas da luz para o lado negro, que levam a pessoa para o lado negro, e a gente vai ver isso no Ashtanga, como que isso pode acontecer dentro da prática de Ashtanga Yoga, como aconteceu na história do Ashtanga Yoga também isso, tá? Então acompanha que vai ficar bem claro esses elementos aqui como elementos que nos ajudam a identificar o porquê das ações e determinadas decisões em relação à prática, que deveria ter um determinado caminho e acaba tendo, né, um caminho contrário, tá bom? E levando a pessoa, em vez de levar a pessoa para a luz, leva a pessoa, né, para o lado negro. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho da história do Ashtanga Yoga. Esse é o Pattabhi Jois, que é a grande referência, mas eu estudei com vários professores e inclusive entrevistei alguns de diferentes períodos de estudo. Os primeiros americanos, a gente vai ver, era no início da década de 70. Então eu falei com alguns americanos da década de 70 que estudaram com o Pattabhi Jois, falei com estudantes da década de 80, com estudantes da década de 90, né, e com estudantes do início do século, né, no ano 2000. E aí a gente vê que existe um padrão de ensinamento, e que mudou muito pouco, assim. Então o Pattabhi Jois não é o criador, ele não foi fazendo criações na série, na forma como a prática estava estruturada. As mudanças, as nuances são muito, muito pequenas. Ele, na verdade, aprendeu e foi muito fiel ao que ele aprendeu de Krishnamacharya, que foi o seu professor. Tá? Então o Ashtanga é uma transmissão, o Ashtanga Yoga é uma transmissão de Krishnamacharya, o grande yogi do século XX, o grande Hatha Yogi do século XX, né? A gente pode afirmar isso pelas referências de professores
que ele guiou, né, desde Indradev, Iyengar, Desikachar, né, Ramaswamy e outros grandes yogas que têm, né, uma influência muito grande no universo do Hatha Yoga, tá bom? Inclusive o próprio Shivananda, que também é uma outra grande influência do yoga no século XX, você vai verificar que a base e a escola que eles estudaram é a mesma, tá? Eu tenho um outro vídeo no YouTube sobre a história do Ashtanga Yoga, mais complexo do que isso que eu estou explicando aqui, onde eu até mostro o templo onde os dois iniciaram os estudos, que é o mesmo templo, tá? Eu estou falando de Krishnamacharya e Shivananda, tá? Agora a gente vai ver que o principal aluno, Patabi Jois, estudou de 1931 a 1948 com Krishnamacharya. E só em 1948 que ele é convidado a dar aula de Ashtanga Yoga, e ele inicia então as atividades do Ashtanga Yoga Research Institute, a instituição fundada pelo Patabi Jois para ensinar o que ele aprendeu com Krishnamacharya. Isso então inicia em 1948. Os primeiros americanos, norte-americanos, porque você tem alguns europeus, então você tem registros do Van Liesebe de 1966 que já estudava com o Patabi Jois. Mas os primeiros norte-americanos ficam sabendo do Ashtanga em 1972, numa viagem do Norman Allen, esse aqui que aparece na foto maior, que faleceu recentemente, Nancy Gilgoff e o David Williams, que é esse cabeludo aqui embaixo. Aqui no centro Manju Jois, que é o filho do Patabi Jois, que estava fazendo uma excursão em 1972 no norte da Índia, faz uma demonstração e os dois ficam encantados com a prática do Manju, os três, né, ficam encantados, e aí perguntam aonde que eles poderiam aprender aquilo, aquele nível avançado de prática que é o Ashtanga Yoga. E aí eles vão em 1973 para o sul da Índia para aprender com o Patabi Jois, porque é a indicação do Manju. Vocês querem aprender isso, vocês têm que estudar com o meu pai, né? Então tá aqui, né, uma outra foto do Manju Jois com, né, o David Williams, uma foto mais recente dos dois. O Manju Jois acompanha Patabi Jois na primeira viagem de Patabi Jois aos Estados Unidos, 1975, e por lá fica. Ele decide ficar nos Estados Unidos, né, conduzir, né, o avançar do Ashtanga Yoga nos Estados Unidos, e aí você tem os alunos do David Williams e do Manju começando, né, a espalhar a prática do Ashtanga Yoga em 1975 para os Estados Unidos. Outro aluno importante que sai desse grupo, né, dessa viagem de 75, é o Tim Miller, que assume a escola de ensinitas, que fica ali em San Diego, e assume essa escola a partir do David Williams e o grupo inicial. E ele é o primeiro professor certificado, porque muitas vezes o Patabi Jois falava: ensina o que eu te ensinei, e deixava as pessoas ensinarem de qualquer maneira. Mas aí o Tim Miller falou: não, a gente precisa de um pouco mais de rigor, certifica os professores. E aí o primeiro papel certificando um professor é o Tim Miller, né, que foi esse primeiro professor certificado pelo Patabi Jois, tá? Aí você tem, se você verificar entrevistas com vários alunos e o próprio conversas com Patabi Jois, o melhor aluno que Patabi Jois teve na sua história, o aluno que ele mais ensinou no sentido de prática, de usar ele como exemplo, de ensinar as práticas mais avançadas, foi o Gary Lepedota. E o Gary Lepedota era chamado The Golden Boy, né? Era o praticante que também estava nesse grupo inicial, saiu desse grupo inicial do David Williams, né? Da viagem de 75, e ele foi o que mais avançou na sua prática pessoal, tá? E tive o prazer de conversar com ele algumas vezes,
né? E ele me contou detalhes, né, da história, dos bastidores. Então, muito do que eu trago para você é por ter entrevistado, ter conversado com todos esses professores aqui, tá? Aí você tem a Lino Miele, que era chamado de Amazing em Itália, e já o Lino é da década de 80, né? Ele se torna aluno em 1985, e ele é o único aluno a sentar e escrever e detalhar o método com Pattabhi-Jois. Nenhum outro aluno tem a noção exata das correlações entre o sistema de vinyasa completo e o sistema de vinyasa parcial, e estruturou isso, praticava a forma de vinyasa completo para poder entender como que sai da forma de vinyasa completo os exercícios da forma de vinyasa parcial, né? Ou seja, existe uma contagem, a origem das contagens, elas são feitas no sistema de vinyasa completo. E o sistema de vinyasa, ou seja, quando eu falo vinyasa parcial, é a forma como todo mundo pratica, tá? O sistema vinyasa completo não se pratica, porque ele é mais longo e exige um pouco mais de tempo para praticar. Então, tudo que você vê de Ashtanga por aí, as pessoas estão praticando vinyasa parcial, half vinyasa, meio vinyasa. Mas isso é extraído do vinyasa completo. Como é feita essa extração? E isso você tem que entender para poder entender as contagens, entender que existe uma forma certa de se movimentar e, mais importante, respirar, porque você se movimenta por causa da respiração. Então, a importância do sistema respiratório, que é a base da prática. Então, isso, o Lino Miele foi que estudou. Isso tem até depoimentos de outros professores que validam essa versão, né? O John Scott, um professor da Inglaterra, tem depoimentos dele dizendo o Lino Miele que foi e desvelou isso, sentou com o Pattabhi-Jois e trouxe esse ensinamento, porque o Pattabhi-Jois falava, as pessoas obedeciam, mas não entendiam os porquês. Então foi o Lino Miele o primeiro e único aluno que sentou e discutiu com o Pattabhi-Jois os porquês do sistema, os porquês dos movimentos e colocou isso no papel, tá? Então é bastante importante isso, porque daí vocês vão ter a noção da onde está o ensinamento como o Pattabhi-Jois queria ensinar. E aí você tem o trabalho do Lino Miele. Quando foi publicado, ele foi publicado dessa forma. Primeiro com a imagem escolhida esse aqui era a capa do livro na época. O símbolo de como o símbolo que o Pattabhi-Jois tinha escolhido para ser o símbolo do Ashtanga. Aí você tem o livro do Pattabhi-Jois, olha o tamanho do nome dele na capa, e aqui pequenininho, by Lino Miele, que é organizado pelo Lino Miele. Mas o livro era do Pattabhi-Jois, né? E se você olhar aqui embaixo, tá International Federation of Ashtanga Yoga Centers. O que era isso? Era uma federação internacional com 3 sedes. Uma sede em Mysore, na Índia, que era o Pattabhi-Jois que iria, né, coordenar todas as atividades da Índia. Uma sede na Europa, que seria coordenada pelo Lino Miele. E uma sede nos Estados Unidos, né, que teria a influência do Manju, o outro filho que ficou por lá, né, e de outros professores que estavam expandindo lá nos Estados Unidos a prática. Então havia essa estrutura montada pelo Jois, dessa importância, tá? Mysore, Itália, Roma, o centro lá, ali da onde o Lino tem e os Estados Unidos, onde estava o filho mais velho, tá? E outros alunos ali nos Estados Unidos, por causa do tamanho, né? Tinham outros alunos importantes, como o próprio Tim Miller, que eu citei, né? E também em Nova York. Então nós temos aqui essa importância dos herdeiros da tradição do Ashtanga Yoga, né? Que são, se você pegar ali década de 70, década de 80, década de 90, são quase 30 anos, né? Formando professores. Então são essas pessoas que expandiram o Ashtanga pelo mundo
Você tem ali um especial trabalho do Manju Joyce, o filho, que fez esse trabalho nos Estados Unidos, e hoje, né, quem coordena ali na sala, a filha dele, Sarasvati, né, que faz esse trabalho também ensinando dessa forma. Então você tem os dois filhos dele, que também seguem próximos ao ensinamento ou tentam seguir de maneira próxima os ensinamentos do pai, e vários professores autorizados pelo Ashtanga Yoga Research Institute. Eu vou entrar em mais detalhes, né, quando a gente for falar da questão de como isso se espalha hoje em dia, principalmente a partir do ano 2000, que há mudanças de formas e da prática, a partir do próprio processo de envelhecimento do Pattabhi Jois, dele não poder atuar, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Aí você vai entender melhor sobre esses aspectos e a questão de como aquelas emoções perturbadoras podem coordenar determinadas decisões ou não e atrapalhar a prática ou ajudar a prática. E aí a gente vai entender melhor o que é essa questão da queda do lado negro, né, em relação ao Ashtanga Yoga. Tá? Essa aqui é a segunda aula desse curso, né, de 5 aulas. Tá? Acompanha que tem mais coisa interessante por vir. Um abraço, até mais.